Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto. Estamos aqui nos estúdios do canal Rural Mato Grosso, em Cuiabá. Hoje com o dia que amanheceu um pouquinho mais fresco aqui em Cuiabá, graças a Deus. Estou aqui com o Thiago Rocha, que é o presidente da Comissão de Crédito do Ministério da Agricultura. É isso, Thiago? Tá certinho? Câmara de Crédito, Seguro e Comercialização. Ave Maria, Câmara de Crédito, Seguro e Comercialização. Fala, gente, Thiago, como é que tá o seguro, cara? Que esse trem aí nunca vai, não evolui. Fala para nós aí, o que você vai fazer de milagre lá para a gente poder ter seguro nesse país? Bom, eu nada, né? Se eu prometesse, estaria sendo leviano, né? Eu acho que tudo parte de um comparativo, né? Quando a gente fala em seguro, especialmente com a subvenção, a gente se compara muito aos Estados Unidos, né? Mas os Estados Unidos é 29 bi de subvenção ao seguro. A soja, por exemplo, lá a subvenção é 60% do prêmio. Aqui nós saímos de 40 para 20, porque realmente o cobertor estava curto. O que eu acho que a gente precisa fazer é fazer aqui com que o seguro seja de fato um mitigador de risco. Quando o produtor for a uma agência bancária, for a qualquer outro fomentador de crédito, que ele peça pelo seguro. E isso só vai passar pelo momento em que o seguro, ou ele reduzir taxa de juros, ou ele reduzir o aporte de garantias. Agora, você falou uma coisa interessante, né? No caso do seguro americano, cobre 60%, no caso, né? Do prêmio. Do prêmio. Né? Então, tipo assim, a pessoa vai pagar R$ 10 lá, R$ 6 o governo coloca. E sem falar que o seguro de lá, pelo histórico que tem, o produtor, por exemplo, tem um histórico de longa data, né? Daqueles embarcadores. Então, eu sou produtor lá, eu sei que eu colho 60 sacas por hectare em 100 hectares, né? Então, beleza, se deu problema naquilo ali, eu vou receber em casa um cheque. É assim que funciona lá? Lá na verdade a subvenção é para o produtor, né? É para o CPF dele. Uma das questões que nós temos aqui no Brasil é a falta de informações ou informações difusas, né? Os Estados Unidos já têm um histórico muito grande de informações do próprio produtor, da atividade dele, como que se comportou em anos que teve ali alguma intempérie climática, e nós aqui precisamos evoluir nisso. Isso cabe não só aos produtores rurais de forma organizada, mas também às seguradoras e resseguradoras, porque nós não temos só Conab para índice de produtividade, nós não temos só um índice de pluviométrico, nós temos vários instrumentos, nós precisamos consolidar isso e dar credibilidade até para melhorar a análise de risco climático, né? Agora, eu até estava conversando esses dias aí com o Mauro Ozaki, você conhece, né? Sim. Mauro Ozaki não, Vitor Ozaki. Vitor. Eu sempre misturo os dois, com o Mauro, dois japoneses, né? E o Vitor Ozaki, que inclusive foi do Ministério, ele inclusive está com um sistema de avaliação, tudo criou lá. E eu achei bastante interessante. E ele acha que daí você vai ter um seguro mais direcionado, mais particularizado, e isso vai favorecer muito o crédito do produtor. Você acredita nisso também, que o seguro é um instrumento de crédito que possibilita o crédito mais fácil, mais barato? Isso vem ajudar a partir do momento que ele cubra realmente e que todo mundo tenha segurança no seguro. É o ponto fundamental, né? Se a gente tiver um seguro como é hoje, em que quem toma o risco são exatamente, na verdade quem toma o risco são as seguradoras, mas quem contrata os seguros são exatamente das regiões com maior risco, né? Ele não é pulverizado. Então nós saímos lá no passado de 40% que o governo subvencionava para 20%. Para quê? Em tese, o que o Ministério da Agricultura quis fazer foi aumentar a quantidade de produtores atendidos. Só que isso não alterou o perfil do risco. Continuou sendo tomado no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, sul do MS. Entendeu? E para que a gente possa melhorar o seguro, ele precisa ser uma ferramenta amplamente difundida, né? Agora, para isso, né, Thiago, eu acho que, por exemplo, se eu sou um produtor aqui do Mato Grosso, para eu poder falar assim que eu vou empregar nisso, por exemplo, o seguro ele deveria ter uma cobertura maior, né? Vou pegar um exemplo, aqui no Mato Grosso, um seguro que vai cobrir 35 sacas por hectare é ridículo, né? Porque o meu custo para começar é, muitas vezes, 45, né? E aí, por exemplo, se o seguro cobrisse, falar, vou cobrir 45 mais 5 sacas, que seria, por exemplo, uma renda, que eu quero ter renda também. Apesar de não ser uma grande renda, mas é uma renda, né? Então, se cobrisse 50 sacas, né? Então, beleza, se eu colher realmente 35 ou 30, eu vou receber na minha conta 20, o valor referente a 20 sacas. Eu acho que daí o produtor daqui ele faria o seguro, teria mais interesse, não teria? Não, isso já existe. Agora a questão é quanto custa.
Porque se você sai do convencional, custa muito caro, né? E numa situação em que nós estamos aí com taxa de juros para custeio 16%, embute aí 6, 7% de prêmio para um seguro. Não cabe em operação nenhuma, né? Nenhuma atividade consegue absorver isso. Eu acho que os produtores estão fazendo através da AproSoja, lá no Aproclima, é uma iniciativa muito importante, que é de conectar as estações meteorológicas a um grande cubo de dados para que no futuro a gente consiga ter uma análise de risco mais fidedigna. Então precisa começar nessa direção, é ter um ponto focal. Aí nesse caso, por exemplo, que vai entrar, por exemplo, essa análise, né, vamos supor, de um sistema que hoje, vamos supor, um aplicativo, hoje tudo é aplicativo, né, uma startup, sei lá o que, alguma coisa assim, que daí você tem, por exemplo, eu estou lá eu entro coloco meus dados, aquele dado, né, ele analisa, por exemplo, da minha região, o risco que tem, né, de eu colher, por exemplo, menos do que 50 sacos. Então, o risco é quase nulo, né? Aí, nesse caso, por exemplo, o seguro, ele seria mais barato. Então, é igual você falou, porque hoje, para eu poder ter um seguro que me interessa aqui, no caso do Mato Grosso, né, o custo, como dizer, 6, 7% é muito caro, né? Então, ele teria que ser tipo 2%. Né? Sim, sim. Não, existe aí a oportunidade de você ter uma análise de risco customizada pelo produtor. No Paraná, algumas cooperativas já têm, né, por fazer essa relação comercial para o seu cooperado, elas têm o histórico desse produtor. Então, nessa área, eu tive um problema, Laninha, El Ninho, quanto que ele perdeu de produtividade em sacas, né? Nós temos essa informação. No Mato Grosso, emite-se nota fiscal eletrônica há muito tempo já. Então, esse banco de dados, de informações, ele já existe. Precisa atentar para isso. Não é só os produtores através do Aproclima, mas as seguradoras e resseguradoras precisam olhar estratégias diferentes, senão elas vão ficar tomando risco só do Sul, né? Agora, há uma reclamação grande, né, das seguradoras, e principalmente das resseguradoras, porque o que tiveram que pagar esses últimos 2 anos foi muito alto, né? Então, cada vez mais tem desincentivo. Então, precisaria realmente ter É preciso, vocês lá na Câmara de Seguro, crédito, né? Comercialização, vocês têm estudado, por exemplo, uma forma de ter um seguro realmente que possa ampliar? Ou eu vejo que muita gente já bateu nisso, o próprio ministro Alisson Polinelli uma vez já teve lá, o próprio Vitor Ozaki teve no Ministério um tempão também. É engraçado, que é cara que é muito entendido de seguro, vai para lá, mas não consegue fazer esse milagre, né? O próprio, o Pedro, Pedro, né? Loyola. Pedro Loyola, aqui também, poxa, eu lembro que, combativo sempre com o negócio de seguro, tá lá agora também, claro que conseguiu avançar, eu vejo que a gente teve avanços no seguro, mas longe de ser aquilo que se esperava, né, Tiago? Não, com certeza, se o seguro, ele é insuficiente, sem dúvida, mas se ele não existisse da forma como ele está hoje, nós já teríamos uma grande crise de renegociação de dívidas, lá especialmente do Sul, por conta dessa seca que teve, nesse ano. Não seria um problema para o futuro, seria um problema agora, né? Eu acho que a gente precisa assumir o protagonismo. A gente vem falando, eu vou lá no banco, o banco pede hipoteca, penhor de safra e mais seguro. Com seguro ou sem seguro, não muda nada minha taxa de juros nem minhas garantias. Mas o seguro acaba sendo obrigatório em alguns casos. E a gente repete isso, né, como se fosse uma ladainha. Onde que a gente vai mudar isso? Através do Acordo de Basileia. O Brasil não tem uma cadeira lá? Óbvio, o Brasil tem uma cadeira lá. Então a gente precisa ser protagonista e não esperar só que as coisas aconteçam e venham de lá para cá. Perfeito. Então a Câmara também de Seguro e Crédito. Como é que está o crédito nesse momento? O crédito dado aí pelo o governo anunciou 358 milhões, alguma coisa assim, né, e tal. Isso é suficiente? Como é que está na avaliação de vocês lá, da Câmara, que é do Ministério, que é consultiva do Ministério? Como é que vocês têm analisado isso, Tiago? Bom, nós estamos vivenciando aí um desafio que ele vem sendo desenhado já há décadas, né? Todo mundo fala, olha, o crédito com recursos públicos, aquela subvenção ou com equalização de taxa de juros, ele não será suficiente para fazer frente ao aumento da produção, aumento de custos, isso a gente já sabe. E isso vem agravando a cada ano. Então, o que a gente tem discutido dentro da Câmara de Crédito são novos mecanismos, novos instrumentos, né? Inclusive em relação ao Pronafiano. Você não pode pegar uma hipoteca de uma pequena propriedade ou de agricultura familiar, uma propriedade administrada ali pela família. Isso é constitucional, Estatuto da Terra, está bem pacificado no judiciário, então não vale a pena você ficar discutindo isso. Será que a gente não pode ter aí um fundo garantidor de risco de crédito? Então isso nós debatemos na Câmara.
né? As recuperações judiciais ela é uma solução para alguns produtores? Em alguns casos ela é desvirtuada? Mas ela é desvirtuada em todos os segmentos, né? Mas nós podemos criar uma nova ferramenta para substituir, ou pelo menos para que aquele produtor olhe e fale, não, eu tenho aqui a recuperação judicial, mas eu tenho essa outra. Sim, a gente debate lá o FIAGRO, moldado para a reorganização do negócio. Tiago, vou pedir para você um momentinho que a gente vai para o intervalo, aí a gente vai falar sobre um pouquinho mais essas ferramentas e do FIAGRO. Você não sai daí, porque agora vem um assunto super importante. FIAGRO, eu acho que é uma solução que pode ser para você. Aguarde. De volta direto ao ponto, falando aqui com o meu amigo Tiago Rocha, que é o presidente da Câmara Setorial de Seguro, Crédito e Comercialização do Ministério da Agricultura. É isso, né, Tiago? É isso. E a gente estava falando, no bloco anterior, falamos sobre seguro, a importância do seguro, e falamos também, você começou a falar sobre a questão da importância do crédito rural, e a gente está falando talvez de um fundo de aval, né? Ou, na verdade, um fundo garantidor. A gente tem o tal do fundo de aval, que saiu já, inclusive, na lei ali. Eu queria que você falasse qual que é a diferença, né? Nesse caso do fundo de aval, ou qual que é o pensamento desse fundo garantidor, como é que seria? O princípio, na verdade, é o mesmo, né? É um fundo para garantir o risco de crédito. Só que nós temos uma lei já desde 2009 que possibilita que a União possa participar com até 1 bilhão nessas operações de crédito em um fundo tripartite, por exemplo, né? É um fundo garantidor de risco de crédito. E isso seria fundamental exatamente para os pronafianos, que não podem dar uma garantia imobiliária. Seria aquele fundo que foi criado naquela época do endividamento que teve lá atrás, que foi, por exemplo, o governo colocava 20%, o banco coloca 20%, o produtor coloca 50%, mais o do insumo coloca... Não é assim? Tinha a mesma lógica, mesma lógica. Então, isso cabe não só à Câmara, né, mas à Frente Parlamentar também, através dos seus grupos técnicos, precisam debater novos instrumentos, porque nós estamos reclamando que o crédito rural não vai dar, né? Agora, nós tivemos um anúncio, 340 bilhões contra 250 no ano anterior, só que se você for olhar recursos controlados, por exemplo, aquele produtor que tem um faturamento acima de 2 milhões e 400 mil por ano, desculpa. Isso aí, os produtores de soja, de milho, de algodão, de várias culturas, o faturamento bruto já estão enquadrados nisso. Foi só 7% de aumento. Entendeu? Sendo que de 2019 para cá, mais do que dobrou o custo de produção da soja, por exemplo. Então, realmente vai ter mais dinheiro, mas vai ser absolutamente insignificante em relação à demanda. Então, esses instrumentos precisam ser debatidos. Se eu te disser, eu sei, estou mentindo. Mas eu tenho certeza que é através de alguma coisa diferente do que nós estamos fazendo que nós vamos conseguir superar esses desafios. É bastante interessante. O que você está falando é a mesma sensação daquele cidadão que está nos assistindo, né, ou de qualquer pessoa. Porque se você for pegar o salário das pessoas não reagiu, né? Com essa crise toda, você vê, o salário mínimo continua praticamente do mesmo tamanho, o salário das pessoas, de quem ganha, é o mesmo tamanho, e aí daí na hora de você comprar as coisas, poxa, tudo subiu muito, né? Então subiu 30%, 40% em algumas coisas, em alguns setores. Agora a gente viu, graças a Deus, veio a recuada do próprio preço da carne, né? Me desculpe os pecuaristas, mas deu a recuada. Por exemplo, no caso do combustível, poxa, que recuada. A gente estava pagando R$4 quase no preço do etanol, agora recuou, né? Mas a mesma coisa acontece no caso do... Agora, quando você pega, por exemplo, a gente assistiu a semana passada, lá teve o seminário seminário técnico da ProSoja apresentando ali o aumento de custo, né, de produção de tudo, os fertilizantes, quando subiu, tem 200 e pouco por cento, né? Então, que loucura aquilo, né? O poder de troca, né? A relação de troca muito alta. E nisso, quanto a isso, o Plano Safra não tem. Então, é importante instrumentos. Aí eu queria que você falasse assim, tem um instrumento que se fala muito, mas eu ainda não consegui perceber qual que é a importância para o produtor, que é o FIAGRO. Explica para a gente o FIAGRO. Bom, o FIAGRO, ele é um instrumento bastante sofisticado. Se for dizer que ele vai ser a resposta para o problema do crédito, não é verdade. Né? Você precisa ter vários intervenientes dentro desse processo, securitizadora, é um crédito estruturado, na verdade. E ele tem ali um ticket médio muito alto para poder ser viável. Mas, tanto o FIAGRO, o CRA, né, o CDCA, que tem que ser debatido também, o CDCA, não vingou, é um instrumento interessante, né, precisa de aperfeiçoamentos na lei. Agora, o FIAGRO, ele saiu, ele tem vários benefícios fiscais, né, e a gente precisa fazer destravar. Então, através da Câmara, que debate que nós travamos lá? Bom, FIAGRO dá para, é o que se diz, né, para sucessão familiar,
para gestão de patrimônio, para obtenção de investimento, para uma série de coisas. Velho, Mas vamos tirar tudo isso. Vamos pegar um caso concreto. Vamos supor, eu tenho 1.000 hectares. Vamos pegar um caso concreto. O trabalho que a gente fez lá foi em cima da reorganização. Né? Esse trabalho deve ser divulgado aí nos próximos 30 dias e ele foi no seguinte sentido. Se eu tenho um problema, especialmente no Centro-Oeste, em que os créditos são muito altos, aquele produtor ele tem um problema climático, o custo está alto, a taxa de juros está alta, fatalmente, uma ou duas safras ele pode ir à recuperação judicial. Como que o Fiagro poderia responder a isso? E aí nós chegamos à conclusão de que seria reduzindo, né, o risco que ele tem em cima do patrimônio, para isso ser atrativo, e por outro lado, para o credor, não poderia ter uma garantia menos segura do que tem uma alienação fiduciária hoje. E aí veio o patrimônio rural em afetação, que através agora da MP 1104, que se transformou em lei, né, em lei de conversão, se transformou em uma garantia real. Peraí, eu já não tenho alienação fiduciária e hipoteca? Tenho, mas a hipoteca você pode dar em segundo, em terceiro grau. A alienação fiduciária geralmente é aquele produtor que o credor já vê algum risco maior e ele quer uma garantia de extraconscursalidade, ou seja, se você entrar numa recuperação judicial, esse crédito não vai compor, e extrajudicial. A terra já é dele. Exatamente. Então, precisamos de um instrumento que ele seja mais atrativo para o produtor e que não gere um risco maior para o credor. Mas daí, Tiago, eu falo assim, no caso eu sou um produtor que tem uma fazenda lá e tenho 1.000 hectares, tá certo que eu planto hoje 1.000 hectares, a fazenda é um pouco maior, mas eu planto 1.000 hectares, e eu quero me utilizar do Fiagro. Como é que eu, cidadão comum, butinudo, uberabão, consigo entrar no Fiagro? Bom, você individualmente é totalmente inviável. É esse o debate que está sendo travado na Câmara. Porque assim, agora, se eu pegar outros 49 iguais a você, nós poderíamos pegar 30% da sua área, constituir um patrimônio de afetação, todos esses que estão dependendo, estão precisando de ter então um precisa crédito ser garantido, algo maior. claro, porque ele tem um benefício fiscal a partir de 50 indivíduos, entendeu? E a ideia é que, imagina que você tem dívidas tem que montar um condomínio, então. O seu patrimônio está muito alavancado em termos de gravadas matrículas, mas você sabe que em relação ao valor venal, pouco mais de 30% da sua propriedade estaria alavancado. O que a gente faz? Reorganiza essa dívida, tem que trazer os credores para conversar mesmo, Mas o Fiagro tem a ver com dívida? O Fiagro ele é um instrumento, ele é um fundo, na verdade. Né? O que eu estou te dizendo é o seguinte, é uma aplicação do Fiagro para a reorganização de dívidas. Então esse caso seria o seguinte, eu sou um produtor e ali na minha região, ou tem vários produtores que estão afetados, que estão com certa dificuldade de crédito, né? Porque realmente estão com uma certa dívida. Então, o que acontece? Eu vou lá, faz esse Fiagro, coloco um percentual da minha fazenda, né? Aí, com isso eu levanto o crédito, sano aquelas dívidas e sigo a vida. É isso? Você continua plantando, né? Não, continuo plantando. Eu continuo plantando. Exatamente. Só que a única coisa, como eu não estava com crédito, eu tenho uma forma de tomar o crédito, dando um pedaço da minha propriedade como garantia. Mas há um aval solidário entre as pessoas? Não, né? Na verdade, você fica com uma cota, imagina que você coloca lá 30%. Aquilo que supera as suas dívidas fica como uma cota para você. Entendi. Todos os outros credores recebem cotas proporcionais aos seus créditos. E você vai continuar pagando a sua dívida. O lapso temporal e a quantidade de parcela vai ser o quanto o seu fluxo de caixa comporta. Você vai, de certa forma, estar arrendando aquela terra. De um lado, você vai estar pagando o arrendamento. Do outro lado, você vai estar recebendo parte desse arrendamento também. Porque você tem cotas, entendeu? Então, isso é uma forma... Claro que... é que no caso do Fiagro é como se eu pegasse uma parte da minha fazenda e aquela parte não é minha mais. Não é sua mais. Eu arrendo ela. Você constituiu ela no fundo, ela é do fundo. Mas você tem cotas desse fundo. Ok, então tudo aquilo que gerar de rentabilidade para esse fundo, você vai ter proporcionalmente também de retorno. O que a gente trabalhou para que seja realmente uma solução para o produtor, com opção de recompra. Então, sempre com uma opção de recompra. A partir do momento que ele decidir, que ele tiver condições de comprar a cota dos demais, que isso no contrato esteja autorizado. Entendi. Daí, de repente, lá na frente melhorou a vida dele, ele quer... Agora, hoje também está tendo muito crédito imobiliário para aquisição de propriedades, né, Tiago? Vamos supor, daí você tem um produtor lá, que ele está com certa dificuldade de capital, alguma coisa assim, e ele quer levantar um capital barato e tal, não dá para ele vender a fazenda dele para o filho dele e, de repente, com a taxa... Né, uma parte da fazenda também levantar um recurso, isso dá também, não dá? Porque eu estava vendo, parece que para comprar aquisição que tem 19 anos, aí vai pagar a juros de 1,2 ao ano.
Eu acho que é bastante interessante isso, né? Você ouviu falar disso? Eu já ouvi falar, mas Você não viu? é igual caviar, né? Eu não Aham. vi ainda. E esse tipo de conta, o produtor tem que estar muito, muito atento a ela. As multinacionais, as corporações, elas fazem uma análise chamada Total Cost of Ownership, TCO, que é colocar todos os prós e contras dentro de um cálculo para ver se realmente no final vale a pena. Né? Porque pode ser que às vezes vale a pena ele fragmentar uma propriedade dele e vender 20% e limpar a vida dele. Vale a pena? Às vezes vale. Né? Esse é um momento que dificilmente, né, poucos produtores estão numa situação de ampliar a área. Então a gente até pede um pouco de cautela nesse momento, porque não é um momento muito bom para investimentos dessa natureza. Ou seja, o momento para Organizar a dívida. Ou seja, como você falou, nós estamos num momento muito tenso, né, Thiago? Infelizmente, nosso tempo acabou. A recomendação sua é o quê? Análise de custo, né? Atenção ao fluxo de caixa da atividade e, dia após dia, melhorar a sua gestão, as suas informações gerenciais contábeis, para que ele possa futuramente estar olhando aí para um CRA, para um CDCA, para um FIAGRO. Não achar que isso não é para ele. Tem que se preparar para isso. Thiago, obrigado aí por sua presença. Obrigado. Tá aí, gente. Mais um programa super especial para você. Você tem que ficar aqui sempre ligado no Canal Rural. Aqui nós trazemos informação com qualidade, porque os entrevistados todos são muito especiais. Um abraço.